Você se conhece? Está no ar, ligados na palavra. E aí, pessoal, quinta-feira, nosso penúltimo Ligados da semana. E você sabe que quinta-feira é o último dia de você participar da nossa promoção da semana, que tem como presente esse aqui, ó, a alegria de testemunhar o novo livro do pastor Alejandro Bulhon. Não sabe qual a promoção? Volte lá na sexta-feira passada, na Agenda JA, e descubra como participar, ok? E aqui no estúdio estamos com o pastor Enoaldo Argolo, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Tudo bom, pastor? Sempre. Preparadíssimo para mais um dia? Normal. Então vamos começar o nosso programa falando com o nosso Deus. Pastor, olhe para a gente. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, queremos estudar a Sua palavra. Por favor, continue conosco, continue nos falando, nos transformando e nos reavivando pela mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, durante a semana a gente viu a respeito de testemunhar, de mostrar, e o estudo de hoje fala sobre uma marca. Enquanto nós temos Jesus como nosso amigo, nós temos uma marca. Que marca é essa? Veja, no contexto do grande conflito, nós entendemos que o mundo, na verdade, é um conflito cósmico. Está dividido entre o poder do bem, representado por Jesus, o poder do mal, infelizmente, representado por Satanás e seus anjos. Cada um desses partidos, digamos assim, tem características próprias. Os cristãos precisam viver de forma diferente daqueles que não são. Não é que isso é necessário para ser salvo. Por favor, aproveito até para reiterar que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Há até uma divulgação injusta de que os adventistas pregam a salvação pela lei. Isso é uma ignorância. A salvação é unicamente pela fé mediante a graça, passa a régua e fecha a conta. Mas esta salvação em Cristo produz frutos do Espírito, de forma que eu penso seja muito frustrante para Jesus se aqueles que dizem tê-lo recebido como seu Salvador e que dizem viver segundo a sua vontade sejam confundidos com aquele do partido da oposição que não tem o menor respeito pela palavra e por Jesus. De tal forma que a marca do cristão é uma vida diferente, melhor do que aqueles que não são, deveria ser. Eu entendo que, sem presunção, não poderia haver alguém, por exemplo, no mundo mais honesto, mais amoroso com sua família, mais sensível ao sofrimento alheio, mais moralista nos seus valores e princípios do que os cristãos. Esta vida pautada na vontade de Jesus e essa diferença da corrente comum na qual a sociedade hoje, pela qual ela caminha, essa deveria ser a nossa marca. As pessoas deveriam reconhecer até à distância um cristão. Então, esta vida especial, esta vida iluminada, essa vida para o bem e ser do bem, esta deveria ser a marca do cristão. Eu quero até aproveitar e contar um episódio que um amigo nosso, o Lucas, ele entrou num restaurante e automaticamente ele entrava, uma mulher perguntou para ele assim, você é cristão? E ele disse que sim. E perguntou por quê. Ela falou que quando você entrou, eu senti algo diferente em você. Eu senti uma energia, não foi uma energia, eu senti algo diferente, como se alguém estava te acompanhando. Então, esse deve ser o estilo do cristão, que as pessoas percebam de longe. Veja, eu como pastor, me sinto muito frustrado quando eu vejo, por exemplo, jovens, meninas da igreja, como muitos que estão nos assistindo, responderem que têm preferido namorar jovens não cristãos por achá-los melhores, mais comportados e mais respeitosos que os rapazes da igreja. Assim como, infelizmente, o inverso também já tem sido citado. Ou algumas esposas dizer que tem uma grande frustração no seu casamento porque seus maridos cristãos se comportam muito pior do que muitos esposos de amigas que não temem ao Senhor.
Então, esse sentimento que essa pessoa teve ao ver o Lucas, ele é fruto de uma percepção, de um olhar. Quando nós temos Jesus no coração, nós somos pessoas naturalmente mais educadas, nós cedemos o lugar para os mais velhos. Detalhes assim, o nosso olhar é mais límpido, é mais transparente, é mais direto, nós somos mais corretos em nossos negócios, nós devolvemos aquele troco que nos dão a mais, nós respeitamos o estacionamento do especial. Ou seja, o cristão, ele foi convidado por Jesus para, enquanto não for glorificado, ser um espetáculo. E essa, aliás, é a expressão que Paulo usa, um espetáculo, literalmente, no mundo, para os anjos e os homens, a Bíblia fala. De forma que esse espetáculo, que deveria ser cada cristão, deveria ser algo extraordinário e deslumbrante. É a luz a que ele se refere e o sal que todos devemos ser. Agora é o seguinte, o que nós devemos fazer? Porque a nossa caminhada ainda ela não está concluída. O que a gente deve fazer no dia a dia para aumentar a nossa fé? Para a gente continuar sendo assim, este exemplo. Ok. Veja, oração, leitura da Bíblia são básicos. Mas é verdade também que nós precisamos reavaliar. Algumas pessoas, por exemplo, são menos úteis na vida social porque nunca pararam para examinar quais são, de fato, os seus talentos. Aliás, há uma parábola que remete essa reflexão para um cuidado que devemos ter em não enterrá-los. Então, pare, analise em que eu posso ser útil na vida. Em que, pelos recursos que eu tenho, pela capacidade que eu tenho, pelos dons ou talentos que eu tenho, em que eu posso ajudar, aonde eu posso fazer diferença. E direcione sua vida para lá. Além disso, em que eu creio? Eu tenho realmente Deus como algo real, palpável? E se creio, a sua palavra é realmente a única regra de fé? E se eu vivo, então, de forma coerente a esta fé, a esta crença? E, finalmente, a minha vida, o meu comportamento reflete, porque não é que eu sou salvo por esse comportamento. Repito, a salvação é pela fé, não por obras, inclusive a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Mas eu tenho uma vida coerente com esta fé, com essa crença. Então, esta avaliação, se possível periódica, nos permite essa renovação da utilidade, do testemunho, da fé e, naturalmente, da salvação na nossa vida. Você fala de talentos, e a gente sempre usa muito talentos como sendo algo feito sempre na igreja. Mas você falou que talentos, os talentos não são só da igreja. Não, de forma alguma. Eu já vi pessoas que se prestaram a ir a uma rodoviária, por exemplo, guiar pessoas idosas da parada do coletivo urbano ao ônibus, orientar as pessoas a localizarem pela passagem onde é o seu guichê, coisas simples assim. A leitura, portanto, pode ser um talento usado por Deus. Os recursos financeiros podem abrir uma outra gama de utilidade para você. Saber línguas e ensinar pessoas a falar outra língua pode fazer uma diferença naquela vida? Então isso também é obra cristã. Enfim. Viu? Quanta coisa que você pode fazer diferente usando aí os seus conhecimentos. Sai daí, sai da frente do computador, faça algo diferente às pessoas que estão do seu lado. Mostre Jesus que está aí, juntinho com você. Mas claro, calma. Antes de sair, feche seus olhos. Vamos falar com Deus? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar do teu amor. Muito obrigado porque o Senhor confiou essa oportunidade em nossas mãos. Continue conosco, é o que pedimos e imploramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E lembre-se, hoje a nossa leitura é Jó 29 e a nossa promoção. Não esqueça de participar. A gente se vê amanhã. Tchau!